Plenário aprova projeto que altera alíquotas do IPVA. Alerj abraça a campanha Outubro Rosa. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O relatório final da CPI, que apura responsabilidades pela crise hídrica, vai ser votado na próxima quinta-feira. Entre as principais preocupações dos deputados está a perda de 30% da água tratada oferecida na região metropolitana. Foram 6 meses de trabalho. A Comissão Parlamentar de Inquérito realizou 16 reuniões ordinárias, 2 extraordinárias, fez 3 visitas técnicas e ouviu 38 pessoas, entre autoridades, especialistas e presidentes de empresas concessionárias de saneamento básico e de energia elétrica. O relatório recomenda que a transposição do Rio Paraíba do Sul, desejada pelo governo de São Paulo, garanta a vazão de 110 metros cúbicos de água por segundo para o Rio de Janeiro em períodos de seca. Outra recomendação é que o Estado acompanhe de perto a execução das obras do governo paulista. Os deputados também constataram a ausência de políticas públicas de incentivo à proteção ambiental e de combate ao desperdício. A gente não tem hoje um parâmetro, porque as concessionárias são reguladas por outras agências, a gente não tem hoje um parâmetro real e oficial. E a Genesa, se for considerada uma agência única, ela pode nos dar no futuro essas perdas mais concretas. E aí um ponto importante também que foi pedido aqui pelo deputado Giulianelli é com relação à transparência, para que sejam publicadas essas perdas município a município. Então eu acho que esse é um ponto importante. E outras questões que a gente colocou aqui, também aqui responsabilizando os municípios, o governo do estado, o governo federal, por essa questão da crise hídrica, a época de 2001, que não foi considerada, e hoje a gente vive novamente a escassez de água sem os governos terem, naquela época, de lá para cá, terem feito o dever de casa, enfim, as questões importantes para que a gente não passasse por isso hoje. As nossas bacias hidrográficas, principalmente do nosso mais importante rio, que é o Paraíba do Sul, precisa de uma política pública de reflorestamento intenso para diminuir o volume de material sólido que é carreado para os rios e também para proteger as nascentes desses rios e termos lençóis freáticos mais carregados. O presidente do Rio Previdência apresentou à Comissão de Tributação da Alerj medidas para minimizar o déficit da aposentadoria dos servidores do Estado para 2016. Uma delas é a auditoria que identifica duplicidade no benefício. O Rio Previdência firmou acordo com as prefeituras de Queimados, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro para identificar irregularidades nas aposentadorias. Até agora, a auditoria identificou 11 mil pensões irregulares que foram suspensas. Isso gerou economia de 355 milhões de reais. A lei diz que uma pensionista só pode ter direito à pensão se for solteira e ela se casa ou está em situação de casamento, evidentemente que não é mais devido à pensão. Além do mais, essa auditoria visa verificar as acumulações. Tem funções que você pode acumular. Função do magistério, você pode acumular duas aposentadorias. Os médicos também o podem. Às vezes, o inativo ou a pensionista morre e um espertinho da família não comunica ao Rio Previdência, tem o cartão da conta e continua a sacar. Em comparação com 2007, até agora o número de benefícios aumentou em 7% e o valor da pensão subiu 128%, pulando de R$ 1.900 para R$ 4.400. O benefício médio de aposentadoria no estado do Rio de Janeiro ele teve esse crescimento, muito em função da recomposição salarial dos servidores. Isso se deve
há duas questões. Primeiro, que as pensionistas, por legislação anterior, tinham pensão tipo um salário mínimo. E depois, posteriormente, veio uma decisão constitucional dizer que a pensão tinha que guardar proporcionalidade com os ativos. E, além do mais, se soma isso, os 42 planos de cargos e salários que foram aprovados em 2014, que elevou os salários dos ativos. Mas elevando os salários dos ativos, também elevou dos inativos e pensionistas. Com uma dívida elevada e uma despesa prevista de 17 bilhões de reais para o ano que vem, o Rio Previdência identificou a necessidade de um aporte do Tesouro de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Eu acho que este valor pode ser até um pouco maior, se as previsões do ROIT da participação especial, que o Estado fez de 7 bilhões e meio para 2016, não se realizarem. Acho até que não se realizará. Mas, de qualquer forma, há que se ter aí a criatividade para tapar esse buraco. Parlamentares aprovaram nesta quinta-feira, em sessão extraordinária, o projeto do governo que altera as alíquotas do IPVA. Emendas da Alerj garantiram o imposto menor para motocicletas, caminhões e carros a gás. Confira as votações. Em sessão extraordinária, nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram as emendas à mensagem do governo que altera a lei do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O objetivo é aumentar a eficiência na arrecadação do imposto, igualando as alíquotas cobradas em outros estados. O texto adia a cobrança do tributo no caso de transferência do veículo de outros estados para o Rio de Janeiro e garante a isenção para pessoas com deficiência. A alteração na cobrança do IPVA deve aumentar a receita do Estado em 500 milhões de reais no próximo ano. O que nós fizemos foi o realinhamento de alíquotas, colocando as alíquotas do Rio de Janeiro no mesmo nível que dos estados limítrofes, em particular Minas Gerais e São Paulo. O que vai possibilitar que o Estado, num ano dificílimo como será 2016, consiga financiar o bilhete único, que é uma grande conquista social do Estado do Rio de Janeiro. O governo prevê um rombo de 11 bilhões no mínimo. Então a gente tem aqui com essa matéria 500 milhões, a gente tem muito pela frente ainda a avançar. O governo está estudando várias medidas que trazem receitas, sobretudo receitas novas, para compensar essas perdas. Os parlamentares conseguiram incluir emendas para reduzir as alíquotas do imposto. A mensagem do governo sugeria que as motos, por exemplo, passassem a pagar a alíquota de 3%. Os deputados conseguiram reduzir para 2%. E para os carros a gás, a redução foi de 2% para 1,5%. A isenção do pagamento do imposto para carros com tempo de fabricação de 15 anos foi mantida. Hoje, quem tem o veículo acima de 15 anos de vida, ele tem isenção do IPVA. O governo queria passar para 20 anos. Então, iria taxar muita gente que tem o carro já em uso e há bastante tempo. E são os carros que são das pessoas que não têm condições de comprar um carro novo. Então, você aumentar e taxar essas pessoas que, com dificuldade, conseguem comprar o seu carro, era muito injusto. Nós conseguimos, através de uma emenda, que não é só minha, de muitos outros deputados, né, reduzir a alíquota de ICMS proposta ao carro a gás, visto que é um grande esforço da população em adaptar o seu carro para gás. A previsão da lei hoje é que o carro a gás tivesse uma alíquota de PVA de 1% em relação ao seu preço. O governo propôs 2%. De 1 para 2 é um aumento de 100%. E conseguimos uma mediação, que essa alíquota ficasse em 1,5%. O deputado Bruno Dauaire conseguiu garantir que os caminhões e tratores paguem a taxa de 1%. O governo queria aumentar para 1,5%. É um setor que é muito atingido com essa crise, o setor da construção civil, né, e da construção pesada. E a gente, com a nossa emenda, conseguiu manter essa alíquota em 1%.
para não estrangular mais um setor da economia, né, com esse aumento do IPVA, que já vai estrangular outros setores. Mas essa casa, de forma democrática, republicana, conseguiu achar um meio termo para que não impactasse tanto no bolso do contribuinte e do consumidor. Já o deputado Tio Carlos conseguiu incluir os veículos de transporte escolar na categoria de isenção do pagamento do tributo. Tudo que puder fazer para fomentar cada vez mais esse modal, que é um modal importantíssimo, um modal que eu costumo dizer que transporta o que nós temos de mais valor, que são os nossos filhos. Acho importante, foi um grande avanço, foi uma oportunidade que nós tivemos de apresentar essa emenda. Eu, o deputado Nelson Gonçalves, também fez uma emenda semelhante. Então, é um grande passo. E a nossa ansiedade agora é que isso vá para que o governador possa sancionar, para que já possa valer o quanto antes. O presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, exaltou a participação dos deputados na apresentação de emendas ao projeto do governo para atender melhor a população e frisou que nesse momento de crise esse aumento é necessário. O governo tem tido um forte apoio da Alerj nesse momento de recuperação econômica do Rio de Janeiro, de necessidade. Mas o governo tem sido também muito acessível ao debate com os parlamentares, entendendo que os parlamentares, com a sua visão social, com a sua visão de rua, contato com a população, sempre conseguem aperfeiçoar os projetos enviados. Tem ocorrido sempre desta forma, de uma forma bastante democrática. Evidente que essa mensagem era uma mensagem que requeria muito cuidado, porque o aumento do IPVA nesse momento de crise é uma necessidade do Estado, mas é uma dificuldade para a população. Então nós conseguimos reduzir várias alíquotas e aperfeiçoar o projeto. A matéria aprovada segue para a sanção do governador. À tarde, na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que faz a adaptação da lei do ICMS à nova regra da Constituição Federal. A proposta regulamenta a repartição do imposto entre os estados em caso de venda pela internet. Com a mudança, o recolhimento do tributo deixa de ser feito apenas no estado onde está situado o comércio que vendeu o bem. Assim, o estado em que o produto é entregue também passa a receber recursos. As alterações vão ser feitas de forma gradual, até que em 2019 apenas o destino receba todas as receitas do imposto. O texto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Para uniformizar no Brasil a operação da cobrança de ICMS nas diferentes unidades da federação, para que nenhuma prejudique a outra. Porque se eu compro um produto, por exemplo, na Bahia, e a alíquota estadual é 30%, e eu vendo aqui por 18%, a diferença 12% tem que ser recolhida para eles, né? Então, esse recolhimento e essa transição é que foi decidida na emenda constitucional. E com uma emenda constitucional, a Carta Magna tem que valer para o Brasil inteiro. As escolas da rede pública estadual podem receber kits de primeiros socorros compostos por esparadrapo, gaze, band-aids, entre outros materiais. O projeto da deputada enfermeira Rejane foi aprovado e segue para a sanção do governador. O que nos foi informado é que a frequência de acidente com as crianças é muito alta. São acidentes que não são acidentes graves, né? São coisas de criança mesmo. Mas na escola não tem um kit de primeiros socorros, nem um band-aid para ser colocado na criança. Então nós montamos esse projeto para que o governo, o poder público, através da Secretaria de Saúde, possa fornecer o kit de primeiros socorros para todas as escolas públicas. Já o deputado Iranildo Campos quer que sejam instalados dispositivos de segurança nas macas e cadeiras de rodas utilizadas nas unidades de saúde do estado para evitar o tombo dos pacientes. Os equipamentos devem seguir as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
O projeto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Os estabelecimentos comerciais, culturais ou de prestação de serviços que proibirem ou constrangerem as mulheres que queiram amamentar os seus filhos poderão ser multados. O projeto dos deputados Rosenberg Reis e Dr. Sade Noel foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. A criança está ali chorando, pedindo a amamentação para ser amamentada. E não pode porque ela está dentro do restaurante. Aí o gerente fala que ela não pode amamentar ali. E tem restaurantes grandes. Aí como é que ela faz? Ela sai do restaurante, vai para dentro de um carro? Não. Ela vai amamentar a criança ali na hora certa, na hora que a criança precisa. Porque quem tem fome tem pressa, né? Ainda mais criança, né? Pode ser proibida no estado a utilização de carros de som em vias públicas e estabelecimentos abertos. Os postos de combustíveis e bares, por exemplo, terão que afixar cartazes informando sobre a proibição. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O texto do deputado Átila Nunes foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. A Alerj entra na campanha contra o câncer de mama. Uma unidade móvel estacionada ao lado do Palácio Tiradentes dá orientação a mulheres até amanhã. O projeto é uma parceria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher com a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Quem passa por aqui não vai para casa da mesma forma que chegou. Dona Zilda é exemplo disso. A aposentada já nem se lembrava mais de fazer os exames de rotina que detectam o câncer de mama, até ser orientada pelos técnicos da unidade. Eu acho que eu vou sair bem mais atenta do que entrei. Porque quando a gente encontra uma coisa assim pela frente, alerta, né? A gente fica... eu tenho que correr atrás. É uma maneira da gente ficar esperto. A unidade móvel faz parte da campanha Outubro Rosa, abraçada pela Alerj. Esta unidade móvel ficará aqui até o dia 2 de outubro na Rua da Assembleia, entre o Paço Imperial e a Assembleia. As usuárias que procurarem atendimento receberão orientações de assistentes sociais, psicólogos e advogados para orientação jurídica. O atendimento será das 10 da manhã às 6 da tarde. Eu acho que hoje em dia as mulheres ainda são muito subjugadas e muitas não têm informação, principalmente as mulheres pobres, as mulheres negras. Então é importante que a informação chegue até elas, para que elas saibam que elas têm um respaldo, principalmente do Estado. Os técnicos da unidade móvel, além de alertar sobre a importância de fazer os exames preventivos, também orientam mulheres em situação de risco no campo e na floresta. Nós vamos fazer debates aqui na casa, na TV Alerj, e vamos levar o ônibus Lilás, o ônibus de combate à violência, né, para a mulher do campo e da floresta, para vários municípios no interior do estado. Isso significa sensibilizar os poderes públicos, né, os executivos, para essa questão. Porque uma mulher, quando é acometida, né, de um câncer, seja ele de útero ou de mama, isso envolve e prejudica toda uma família. Então, parabéns à campanha. Essa campanha vai crescer, vai ser o mês inteiro, não é só hoje. Hoje é o início dela e queremos colocar no calendário oficial da Alerj. A gravata rosa do deputado Farid Abrão vai além do adereço. Segundo ele, ela simboliza a luta na defesa dos direitos das mulheres. Todos os deputados abraçaram essa causa. A mulher tem que ser olhada com carinho, com muito respeito. Nós temos que dar condições à mulher. E agora a Assembleia, ao estender, praticamente abrir seus braços por essa causa, eu acho que nós vamos conquistar muito mais espaço para a mulher, muito mais conquista. E eu tenho certeza e convicção que nós todos estamos imbuídos desse propósito. Um tapete rosa cobriu as escadarias do Palácio Tiradentes para receber as deputadas no lançamento da campanha Unidos pelo Outubro Rosa, uma parceria da Sociedade Brasileira de Mastologia com a Alerj. O evento contou com a adesão em massa dos funcionários da Assembleia, que passaram o dia com a camisa da campanha, e dos deputados, que também usaram rosa. O objetivo da campanha ele é muito mais sério do que essa festa que nós estamos fazendo aqui. O câncer de mama é o segundo câncer que mais atinge a população. Se as mulheres e homens tiverem o hábito de se olhar no espelho, de se tocar, de observar se você tem algum caroço, se o bico do seio, né, tem alguma anormalidade, se está saindo alguma secreção, isso já beneficia, isso já ajuda em mais de 50% que os cânceres de mama
sejam diagnosticados precocemente. Durante todo o mês, a Alerj irá realizar atividades em prol da saúde da mulher. Uma iniciativa importante das deputadas foi possibilitar que as funcionárias da casa realizassem o preventivo e a mamografia gratuitamente. O preventivo vai ser feito aqui na casa mesmo, no consultório médico que tem aqui embaixo. Virão mestrados de ginecologia e obstetrícia da UERJ e os exames de imagem serão feitos tanto no centro de imagem na Central do Brasil como no caminhão que está em Madureira. Segundo o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia do Rio de Janeiro, Mário Saraiva, a previsão para este ano é de 58 mil novos casos de câncer de mama, com 12 mil óbitos. Ele alertou para o fato de que os homens também estão sujeitos à doença. Então, todo mundo, quanto sociedade, não sociedade de mastologia, mas como sociedade organizada, tem que se preparar. Se cada um fizer a sua pontinha, a gente consegue ganhar essa guerra. Se não, a gente vai cada vez mais ainda diagnosticar casos muito avançados. E eu chamo a atenção para um outro detalhe sempre, que não é uma exclusividade da mulher. O homem também tem câncer de mama. Desses 58 mil novos casos que nós vamos ter para esse ano no Brasil, 580 serão em homens. O principal objetivo da campanha é alertar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Dar informação às mulheres é uma forma de ajudá-las a cuidar da saúde. Nós vamos estar tendo uma roda de conversa, nós produzimos uma pequena cartilha sobre o tema, nós vamos iluminar de rosa essa casa que já é belíssima. Então eu queria convidar todo mundo que está nos assistindo para acessar o site da Alerj, verificar as rodas de conversa que estão sendo produzidas pela bancada feminina e que nós vamos estar discutindo esse tema que atinge de modo muito particular a saúde das mulheres. E eu sempre digo que cuidar das mulheres é cuidar da família. Então eu quero convidar a todas as mulheres para comparecerem à Alerj, para vir participar desse grande evento que é, antes de tudo, um evento de cidadania e nós estamos aqui fortalecendo a cidadania feminina. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe nossa programação pelo site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.